as cidades gêmeas nas fronteiras do Brasil. Segundo o Ministério da Integração Nacional, são consideradas cidades gêmeas aquelas com população superior a 2.000 habitantes e que são cortadas pela linha de fronteira, seja essa seca ou fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura, que apresentem grande potencial de integração econômica e cultural, podendo ou não apresentar a unificação da malha urbana com uma localidade do país vizinho. Atualmente, 33 municípios brasileiros se enquadram na condição de cidades gêmeas. Vamos a eles. Oiapoque, Amapá. O município faz fronteira com São Jorge de l'Oyapock, uma cidade da Guiana Francesa. As duas cidades ficam a 10 quilômetros uma da outra e são separadas pelo rio Oiapoque. Bonfim, Roraima. A cidade brasileira fica na fronteira com a Guiana e tem uma forte integração com a cidade do país vizinho chamada Lethem. O que limita uma cidade da outra é o rio Tacutu. Pacaraima, Roraima. O município tem como cidade gêmea Santa Helena de Uiarém, na Venezuela, que fica a 17 quilômetros de distância. Tabatinga, Amazonas. A cidade amazonense forma uma grande conurbação de cerca de 120.000 habitantes com a cidade colombiana de Letícia. Ruas e estradas são o que separam uma cidade da outra. Santa Rosa do Purus, Acre. A cidade fica na fronteira com o Peru, próxima à localidade de Palestina, de aproximadamente 60 moradores. A cidade peruana mais próxima de Santa Rosa é Puerto Esperanza, a cerca de 50 quilômetros de distância. Assis Brasil, Acre. A cidade brasileira fica na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. O rio Acre é o que separa Assis Brasil da cidade peruana de Inhapari e da localidade de Bolpebra, na Bolívia. Brasileia, Acre. A cidade de Brasileia tem uma forte integração com Cobija, na Bolívia, e com a cidade também brasileira de Epitaciolândia. O que limita a cidade de Brasileia de Cobija é o rio Acre. Epitaciolândia, Acre. Como acabamos de ver, Epitaciolândia faz divisa com Brasileia e com a cidade boliviana de Cobija. As três cidades formam uma conurbação de quase 120.000 habitantes. Guajará-Mirim, Rondônia. O município é considerado cidade gêmea de Guajará-Mirim, na Bolívia. Ambas são separadas pelo rio Mamoré. Cáceres, Mato Grosso. A cidade fica a cerca de 100 quilômetros de San Matias, na Bolívia. Foi o último município brasileiro a se enquadrar como cidade gêmea. Corumbá, Mato Grosso do Sul. Localizada na fronteira com a Bolívia, a cidade mantém uma forte integração econômica e cultural com a vizinha Puerto Quijaro. Mas Corumbá também fica a cerca de 20 quilômetros da cidade boliviana de Puerto Suárez, além, é claro, de ficar ao lado da brasileira Ladário. Juntas, nas quatro cidades vivem cerca de 180.000 habitantes. Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. O município fica na fronteira com o Paraguai e sua sede limita-se com a cidade de Carmelo Peralta. O rio Paraguai é o que divide as duas cidades. Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Com quase 25.000 habitantes, a pequena cidade brasileira faz fronteira com a sua xará paraguaia Bela Vista Norte, com apenas 10.000 moradores. O rio Apa é o responsável por dividir as duas cidades. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Ponta Porã é a cidade gêmea de Pedro Juan Caballero, uma cidade paraguaia. O que separa uma cidade da outra são apenas ruas e avenidas. Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul. A cidade brasileira de Coronel Sapucaia e a paraguaia Capitambado são cidades gêmeas separadas apenas por uma avenida internacional. Paranhos, Mato Grosso do Sul. O município sul-mato-grossense é cidade gêmea de Ipeiú, no Paraguai. Ruas e avenidas são responsáveis por dividir uma cidade da outra. Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. O município fica na fronteira com o Paraguai e na divisa com o Paraná.
Mundo Novo e Salto del Guairá, no Paraguai, são cidades gêmeas. Ficam a uma distância de 13 quilômetros uma da outra. Guaíra, Paraná. Separadas pelo rio Paraná, a cidade de Guaíra e Salto del Guairá também são consideradas cidades gêmeas. Foz do Iguaçu, Paraná. O município é a cidade gêmea mais importante do Brasil. Fica localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Mantém uma forte integração cultural e econômica com a cidade paraguaia de Ciudad del Este e a cidade argentina de Puerto Iguaçu. Essas três cidades formam uma grande conurbação de aproximadamente 660 mil habitantes. Santo Antônio do Sudoeste, Paraná. O rio San Antônio é o que separa a cidade argentina de San Antônio da Xará brasileira. As duas cidades formam uma pequena conurbação. E repare que ficam próximas a uma outra cidade paranaense, que é Pranchita, mas não é cidade gêmea. Barracão, Paraná. A cidade faz fronteira com Bernardo de Irigoyen, na Argentina, no qual são cidades gêmeas, além de se limitar com a cidade catarinense de Dionísio Cerqueira. Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. A cidade também mantém uma forte integração com Bernardo de Irigoyen, assim como Barracão, como acabamos de ver. Juntas, essas três cidades formam uma conurbação de aproximadamente 50 mil habitantes. Porto Mauá, Rio Grande do Sul. Porto Mauá fica na fronteira com a Argentina, próxima à localidade de Alba Posse. Ambas são separadas pelo rio Uruguai. Porto Xavier, Rio Grande do Sul. O município possui uma forte integração com a cidade argentina de San Javier. O rio Uruguai é o responsável pela separação das duas cidades. São Borja, Rio Grande do Sul. São Borja fica na fronteira do Brasil com a Argentina e é considerada cidade gêmea de Santo Tomé, que fica a 10 quilômetros de distância. Itaqui, Rio Grande do Sul. Itaqui fica na fronteira com a Argentina e é considerada a cidade gêmea de Alvear. O que limita uma cidade da outra é o rio Uruguai. Uruguaiana, Rio Grande do Sul. A grande cidade de Uruguaiana é a cidade gêmea de Paso de los Libres, na Argentina. O rio Uruguai é o responsável por separar uma cidade da outra. Barra do Quaraí, Rio Grande do Sul. A cidade fica a 6 km da sua vizinha uruguaia Bella Unión e a 9 km de Monte Caseiros, na Argentina. As três cidades mantêm uma forte integração. Quaraí, Rio Grande do Sul. A cidade de Quaraí é considerada gêmea de Artigas, no Uruguai. O rio Quaraí é o que divide uma cidade da outra. Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. A cidade gaúcha fica colada com a cidade uruguaia de Rivera. Ruas, avenidas e estradas são o que separam as duas cidades uma da outra. Formam uma grande conurbação de quase 160 mil habitantes. Aceguá, Rio Grande do Sul. A cidade brasileira fica na fronteira com o Uruguai, no qual forma uma pequena conurbação com a vila uruguaia de Acegua. Ruas e avenidas são o que separam uma da outra. Jaguarão, Rio Grande do Sul. A cidade gêmea de Jaguarão é a cidade uruguaia de Rio Branco, no qual são separadas pelo rio Iaguarão. Chuí, Rio Grande do Sul. A cidade forma uma pequena conurbação com a sua xará uruguaia Chuí. O que define a cidade brasileira da Uruguaia é uma avenida que se chama Brasil de um lado e Uruguai do outro. E por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Valeu! O programa Calha Norte, criado em 1985 com o propósito de proteger e integrar as fronteiras do norte do país,
agora também executa obras de infraestrutura e projetos de acolhimento em municípios e comunidades indígenas da região amazônica. As verbas para o programa vêm do Ministério da Defesa e de emendas parlamentares para a construção de escolas, pontes, rede elétrica e também levar asfalto para facilitar a vida das pessoas. O município de Rorainópolis tem cerca de 30 mil habitantes. É a segunda maior cidade do estado de Roraima. Nesta esquina, dona Dionei e sua família mantêm um pequeno negócio. Aqui era mata para esse lado, né? E aqui só barro e tudo praticamente em construção. Com a chegada do asfalto, o movimento no mercadinho e na lanchonete aumentou. O asfalto melhorou, a melhoria não só para mim, mas para todo mundo. A obra foi realizada por meio de um convênio da Prefeitura de Rorainópolis com o programa Calha Norte. Vislumbrou-se o programa para corrigir esse desequilíbrio, que era fortalecer a presença da população brasileira naquela região, ocupar essas áreas, as principais portas de entrada do nosso país. O Calha Norte já contemplou projetos em 10 estados brasileiros. De acordo com o Ministério da Defesa, o programa beneficiou cerca de 25 milhões de pessoas em 619 municípios. Temos dificuldades sempre de desenvolvimento. Tem lugares que ficam a 300 quilômetros da sede do município. E o programa Calha Norte ele vem ajudando sempre. O orçamento para o programa vem de verba do Ministério da Defesa e de recursos de emendas parlamentares. A nossa primeira comunicação é quando o parlamentar manifesta o interesse de fazer alguma coisa em algum lugar do interior do Amazonas. Celebramos o convênio, fazemos a análise do projeto básico, análise do processo licitatório e acompanhamos a execução da obra. A pavimentação também beneficiou outro profissional que atua na região. O motoboy Tiago conta que ganhou mais corridas e viu sua renda dobrar. Nosso serviço ficou mais rápido, né? Melhorando para a gente, os mototaxistas e para os nossos clientes, né? Até mesmo a manutenção das motos agora diminuíram, né? A gente está gastando menos no nosso transporte e conseguindo fazer mais corridas. O mercado municipal de Rorainópolis funciona de domingo a domingo. Por aqui, cerca de 50 comerciantes vendem frutas e legumes. O local foi construído pelo programa Calha Norte. Mudou muito a minha vida e tô aqui na batalha, né? Eu e minha esposa topado aqui, direto trabalhando. Como proteger e vigiar uma área tão grande quanto a floresta amazônica? Esse é um dos desafios do CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Em sua área de 7,4 milhões de quilômetros quadrados, ela se estende por 9 países. E por ser uma área tão rica, a floresta amazônica também é muito cobiçada. Queimadas, desmatamento, grilagem de terras, extração ilegal de madeira, garimpos clandestinos, narcotráfico e contrabando. Por isso, o governo brasileiro criou o CIPAM, o Sistema de Proteção da Amazônia. E um dos braços do CIPAM é o CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia. O maior e mais sofisticado projeto ambiental do mundo. O CIVAM controla o espaço aéreo brasileiro da Amazônia. E isso é fundamental não só para manter a segurança aeronáutica, mas também para impedir que aeronaves hostis ou desconhecidas invadam nosso espaço aéreo. 25 radares foram instalados pelo CIVAM. Eles garantem visibilidade para tudo o que acontece nos céus da Amazônia. Além de radares e sistemas de rádio via satélite, programas de computador especiais integram todos esses dados. O software de controle de tráfego aéreo foi totalmente desenvolvido pela Fundação ATEC, a integradora brasileira do projeto CIVAM. O CIVAM tem instalações espalhadas por diversos pontos da Amazônia. Para o transporte de equipamentos para lugares tão remotos, os projetistas contaram com a ajuda de um avião Hércules da Força Aérea. No Complexo Manaus,
fica o CVA, Centro de Vigilância Aérea, que recebe e integra todas as imagens do espaço aéreo da Amazônia. O CVA controla todo o tráfego aéreo na região norte do Brasil, além de cuidar da defesa aérea. Já em Porto Velho, o CIVAM instalou um sistema de pouso por instrumentos, que permite pousos nas condições mais adversas. E na base aérea da cidade, o Esquadrão Grifo da Força Aérea é sede dos modernos Super Tucanos. Considerados os mais adequados para as condições amazônicas, os Super Tucanos podem interceptar aviões não identificados de dia ou de noite. No caso de uma interceptação, a primeira etapa é tentar entrar em contato com a aeronave não identificada e escoltá-la. Caso a aeronave não responda, a base autoriza uma rajada de advertência. Se mesmo assim não tiver resposta, o piloto pode atirar numa parte não vital da aeronave. Depois desse ponto, se não houver resposta, o piloto é autorizado a abater a aeronave. O CIVAM possui 8 aeronaves de vigilância, 5 R-99A e 3 R-99B. O R-99A é usado para vigiar o nosso espaço aéreo. Ele é equipado com um radar sueco Ericsson instalado numa aeronave brasileira, o Embraer 145. Essa aeronave já recebeu encomendas da Grécia e do México. Esses R-99A podem monitorar o espaço aéreo de cima para baixo, detectando voos a baixa altitude de aeronaves que tentam burlar os radares fixos. O R-99B é uma aeronave de sensoriamento remoto. Ela incorpora o que há de mais moderno em tecnologia de vigilância ambiental. Seus sensores podem acompanhar qualquer alteração na cobertura florestal e até mesmo o movimento humano na floresta. Um dos sensores, um radar de abertura sintética, opera de dia ou de noite e em qualquer condição meteorológica. É até capaz de passar a cobertura de nuvens muito comum na região, coisa que um satélite convencional não consegue. O CIVAM é um instrumento valioso na vigilância ambiental, territorial e na defesa da nossa tão preciosa floresta amazônica. A palavra Iano, na língua destes índios, quer dizer casa. E a palavra Yanomami vem do hábito que eles têm de construir casas. A casa é muito importante para um Yanomami. A maloca, como a gente diz, é uma espécie de miniatura do mundo lá de fora. O teto arredondado imita o formato do céu. E também é povoado por espíritos. Por dentro, a maloca é um pequeno mundo, cheio de vozes e vultos. Para revelar esse mundo misterioso é preciso ir com cuidado. Primeiro vamos acender uma luz mais fraca, de longe, para não assustar os índios. Dá para ver que cada família ocupa um espaço definido dentro da maloca. Aqui moram quase 200 índios. Agora um pouco mais perto. Os índios se agitam um pouco.
O homem esconde o rosto atrás das bananas. O menino fica encantado. Algumas mulheres tentam se esconder na rede. E até o cachorro parece não gostar muito do que está acontecendo. Depois de algum tempo, todos acabam se acostumando com a nova iluminação da maloca e voltam à rotina, como se nada houvesse de estranho. As mulheres Yanomami trabalham muito. Os homens, nem tanto. O algodão que esta índia está fiando serve para fazer tangas, ou então essa rede, onde o homem divide o trabalho de cuidar das crianças. Os Yanomami têm uma lenda para explicar a origem da chuva. Lá no horizonte, no lugar onde o céu se encontra com a terra, existe uma árvore imensa que nasce dentro de uma lagoa. Sem terra para se alimentar, a árvore cresceu bebendo água pelas raízes. E agora ela não dá frutos, e sim pingos d'água. Quando o vento bate forte, derruba os frutos da árvore da chuva. E os pingos caem, molhando a terra. Apesar do frio, as crianças não vão perder uma chance dessas de se divertir um pouco. A chuva também não chega a estragar uma espécie de piquenique marcado para hoje. Na verdade, o que vai acontecer agora é uma lição de sobrevivência. A caça é difícil aqui na Serra das Surucucus e os Yanomami têm que aproveitar tudo da natureza. A índia vigia o alto das árvores. Ela sabe que a certa hora do dia, as lagartas começam a cair. Não é o ano todo. Por isso, quando chega a temporada das lagartas, as famílias se metem na mata para fazer a coleta e levam o que tem de melhor. O caldeirão, por exemplo, um presente de branco. Hoje até que não rendeu tanto por causa da chuva, mas é de pouco em pouco que os Yanomami garantem a sobrevivência. O índio cuida com carinho dos preparativos do prato do dia. Primeiro, ele embrulha bem numa palma de bom tamanho. Não vai tempero nenhum. É só deixar na fogueira até ficar tudo bem assado. A comida vai sair bem na hora da fome. A gente pode até achar demais para o nosso gosto, mas para eles, lagarta assada é uma delícia. A chuva transbordou o riacho que passa perto da aldeia. E os índios esperam que hoje a lagoa esteja para peixe. Começam a aparecer os primeiros, ainda muito pequenos. Meio desajeitado, o guerreiro se prepara caso apareça peixe grande, que não aparece. Também na água a caça dos Yanomami é pequena, mas nunca desprezada. A lenha é quase tão importante quanto o alimento. É nela que os índios preparam a banana de todas as horas, base da alimentação Yanomami. A fogueira fica acesa o tempo todo, porque às vezes a temperatura fica abaixo dos 10 graus nessa região de serra. E nada como uma fogueirinha para aquecer o corpo de quem se molhou até os ossos brincando na chuva. A quantidade de crianças indica que a população Yanomami está crescendo. Agora, aquecidos e alimentados, eles vão cuidar da aparência. A índia conseguiu o espelho no posto da FUNAI e improvisa a pintura que lhe vem na cabeça, livremente.
Enfeite nunca é demais para uma mulher Yanomami. Desde criança, ela tem o rosto furado para colocar os palitos. É preciso caprichar na pintura das crianças, porque hoje é dia de gala. A aldeia vai receber visitas. Os visitantes param um pouco antes da aldeia para se enfeitar também. Eles pintam o corpo com a tinta vermelha tirada das sementes do urucum. Passam o leite que sai das plantas para a cabeça ficar grudando. E para completar, usam penugem de pássaros, que eles sempre trazem guardada em cabaças. Depois de prontos, os visitantes fazem fila para entrar na maloca. Os visitantes, um por um, dão a volta toda na maloca, mostrando a satisfação de rever os amigos. Não há instrumentos musicais, nem percussão, e a dança é livre, uma simples manifestação de alegria. Depois das apresentações individuais, entram todos juntos. A visita não é só festa. Esse também é o momento de acertar casamentos e reforçar velhas alianças. Os chefes da comunidade visitada acomodam os hóspedes na maloca. O Yanomami costuma dizer que tudo o que é dele pertence também aos amigos. Quando tem visita em casa, o Yanomami gosta de mostrar a habilidade dele no arco e flecha. E eles são muito bons nisso. As flechas são bem maiores que os índios, medem mais de 2 metros de comprimento e chegam certeiras no alvo. Os Yanomami têm um sistema de troca de informação entre as aldeias que é quase uma cerimônia. Toda vez que um grupo visita uma aldeia, leva notícias. Um a um, os visitantes se apresentam e são recebidos por um guerreiro da aldeia visitada e contam os casos. No mundo mágico dos Yanomami, o céu e a terra se confundem. E os espíritos estão por toda parte. Eles acreditam que os espíritos da floresta podem ajudar na cura das doenças. A cura é uma cerimônia religiosa onde os chabores, os sacerdotes dos Yanomami, chamam os espíritos para dentro da maloca. Mas não é só espírito de bicho que ajuda na cura. Agora, o Davi chama o espírito de um guerreiro. É Rutukarahê, um dos heróis que fica segurando o céu para ele não desabar. A cerimônia de cura demora várias horas e junta dezenas de espíritos. Tem um momento que todos reúnem as forças para arrancar o mal do doente. A doença é uma coisa física que os chabores pegam com a mão e enterram para nunca mais voltar.
Os Yanomami já tiveram que enfrentar doenças que para eles são graves, como sarampo, catapora e tuberculose. Foi na época do garimpo de cassiterita que funcionou aqui na Serra das Surucucus. A abertura da Perimetral Norte, que cortou terras Yanomami no norte do Amazonas, foi uma experiência ruim que os índios tiveram com o homem branco. A Perimetral começou a ser construída há 10 anos e nunca chegou a ser inaugurada. Ainda é possível ver um ou outro índio andando na beira da estrada, mas o grupo Yanomami que vivia aqui praticamente não existe mais. Nós vamos procurar os índios que sobreviveram à construção da Perimetral Norte. Hoje eles estão mais afastados. Nesta aldeia eram 400 há 10 anos quando a estrada começou, mas veio a doença e restaram apenas 60, que vivem espalhados em pequenas malocas. O futuro dos Yanomami é incerto. O governo está preocupado com a possibilidade de extermínio dos Yanomami, a última grande nação indígena do Brasil. Por isso não dá autorização para a entrada do homem branco em Surucucus. Mas o futuro dos Yanomami depende muito da demarcação das terras deles e da criação de um parque indígena, onde os Yanomami possam continuar com sua cultura única, suas lendas, seus enfeites e sua alegria. O famoso xamã e líder indígena Davi Copenaua é o protagonista e um dos autores do roteiro do filme A Última Floresta. O documentário, dirigido pelo cineasta Luiz Bolognese e exibido no Festival de Berlim, foi lançado aqui no Brasil no encerramento do festival É Tudo Verdade. O filme mostra a resistência do povo Yanomami, que vive na Amazônia e há décadas é ameaçado pelas invasões de garimpeiros. O filme A Última Floresta mostra o cotidiano de um grupo isolado de indígenas que vive entre o norte do Brasil, nos estados de Roraima e Amazonas, e o sul da Venezuela há mais de 1000 anos. Selecionado para o Festival de Berlim, estreou na Alemanha. O meu povo não aceita mineração aqui. A direção é do cineasta Luiz Bolognese. No roteiro, ele teve como parceiro o xamã, líder político e escritor Davi Copenaua. Davi Copenaua Yanomami. É um filme que mostra a potência, a beleza, a sabedoria e a plenitude do modo de vida desses povos, que é muito focado no presente, no aqui e agora, no prazer de viver bem este momento que nós estamos vivendo. E menos preocupação em querer administrar o que eles consideram inadministrável, que é planejar o futuro. Eles acham que a gente é louco de ter agenda e ter certeza do que a gente vai fazer amanhã. Para quem não conhece, esse aqui é A Queda do Céu, o livro do grande líder indígena Yanomami, Davi Copenaua, que é também um xamã ou um pajé. E eu queria saber do Luiz o quanto esse livro está contido no seu filme. Eu estava procurando justamente um grupo indígena para fazer um filme sobre a resistência dos pajés, dos xamãs, né? Que estão lutando para manter a cultura indígena viva. E aí eu estava me perguntando, que grupo eu vou fazer? Que xamã eu vou procurar? E aí eu li o livro do Davi. O Davi Copenaua é um grande xamã e é uma liderança indígena muito empenhada na defesa da floresta e na defesa da manutenção dos valores, dos hábitos de vida, da cultura, da ciência, do modo mágico de viver dos Yanomami e dos povos indígenas. Não vou querer contar o filme, né, que é muito bonito, mas tem uma cena impressionante que a gente vê, assim,
no meio de que floresta eles estão, de uma floresta preservada, exuberante. Como foi para você e para a equipe estar lá no meio dessa Amazônia e não dessa desmatada, queimada que a gente está vendo todos os dias no noticiário? Parece que a gente atravessou um portal e viajou para um outro lugar, assim, um epicentro do universo mesmo. Um lugar em que a vida está plena, um lugar de muita potência e muita fertilidade, porque é uma área de difícil acesso, não chega de carro, não chega de barco, só chega num pequeno avião, num aeroporto muito mínimo no meio da floresta. Uma floresta intacta, extremamente viva e fértil, a mais de 200 quilômetros de qualquer centro urbano branco. E eles nos tratavam como crianças, porque nós não sabemos nada. A gente ia entrar no Igarapé e eles diziam: ei, o que você está fazendo? Mora uma sucuri enorme aí. Então, eles riam muito da gente, porque a gente não sabe fazer nada. A gente não sabe pegar uma fruta, a gente não sabe preparar uma fruta, a gente não sabe fazer biju, a gente mal sabe acender o fogo. Eles trabalham muito. E eles são extremamente civilizados. Tem gente que fala, o índio é primitivo. Não, eles dizem que primitivos somos nós, que estamos destruindo tudo. O Davi fala, quem está doente, precisando de ajuda, são vocês. Eu quero fazer esse filme para vocês nos conhecerem e para vocês aprenderem com a gente. Porque vocês estão comendo o próprio estômago, vocês estão comendo o próprio intestino. Vocês, para guardar as histórias de vocês derrubam árvores e põem as histórias de vocês em peles de papel, que são árvores mortas. Esse filme mostra uma tragédia, que é a presença de garimpeiros ilegais na terra Yanomami. 20 mil garimpeiros. Eles já dizimaram essa população. O que fazer diante dessa realidade? O que você mostra no filme? A invasão garimpeira começou nos anos 80, mas nos anos 80 houve uma pressão internacional muito grande. E o Davi vinha jovem na época, o jovem Davi, ele conseguiu que as Forças Armadas brasileiras e a Polícia Federal fossem lá e cumprissem a lei. A terra Yanomami é uma terra legalmente constituída, aprovada em medida provisória e aprovada pelo Congresso. Então, e pela Constituição brasileira, o homem branco não pode entrar lá se não for convidado pelos Yanomami. O exército brasileiro fez inúmeras entradas, muito bem organizadas, muito exitosas, com helicópteros, com logística, com inteligência, que o exército brasileiro é muito bem estruturado e muito inteligente. Mas eu não sei porquê, desde 2019, que coincide com a entrada do novo governo, as Forças Armadas não têm cumprido mais a lei, não cumprem mais a Constituição, a Polícia Federal não age mais. Qual foi o maior aprendizado humano para você com esse convívio, com a realização desse filme? A importância da escuta e a sabedoria do silêncio, né? Da gente escutar o que está em volta, da gente falar menos e da gente ter menos certezas, estar mais aberto para as coisas que vai acontecer, não tão fechado para o que está em volta, não querer controlar tudo. Foi um filme que eu, inclusive, como diretor, aceitei perder o controle no set. Várias vezes eu falava para as pessoas, gente, eu não sei o que fazer. O que a gente faz? Está ruim e eu não sei como resolver. Eu aprendi com eles a aceitar a perda de controle como algo saudável. Por isso que eu digo que a gente tem muito a aprender com eles.